Na Rádio Super, Política em Análise. Hoje, Política em Análise com a editora de política de O Tempo, Marina Schettini, aqui ao vivo no estúdio. Oi, Marina, boa tarde pra você. Oi, Léo, boa tarde, meu Karen, boa tarde pra todo mundo que tá com a gente. Boa tarde, Marina. Olha só, Marina, a gente não pode dizer assim que é no apagar das luzes, porque tem muita coisa ainda pro Congresso discutir, né? PEC da transição, tem também a questão do orçamento para 2023, que até agora não entrou em pauta. Tinha uma expectativa inicial de ser votado até sexta-feira, dia 16, e isso não aconteceu, mas quase no apagar das luzes, essa mudança aí na lei das estatais e facilitando para que tenhamos aí um político no comando do BNDES. Como que você avalia essa mudança aí de última hora? O que aconteceu nos bastidores para que essa lei entrasse em votação? Léo, só para o nosso ouvinte entender, a lei das estatais, ela foi criada no governo Temer, em 2016. E ela foi criada logo depois daquela coisa toda de Lava Jato, do PT tendo seus indicados na Petrobras, aquele esquema de corrupção todo. Então, isso era para diminuir a interferência dos políticos nas empresas estatais. E presidente da Petrobras indo preso, diretor, também Banco do Brasil, presidente suspeito, parece que assim estava generalizado os comandos das estatais com corrupção, né? Generalizado é uma ótima palavra, porque muito se disse ontem à noite, hoje, sobre o PT, mas a gente precisa lembrar que você falava de time no apagar das luzes, mas o time na verdade é outro. O time isso já vinha se discutindo há mais tempo. Em 2019, quando o governo Bolsonaro precisou fazer uma mudança ali para um cargo no BNDES, ele já mexeu já foi ali contra a lei das estatais, já fez uma coisa que não se encaixaria. E essa discussão já vinha há mais tempo. O Lira, né, do presidente da Câmara, ele já tinha dito há mais tempo que ele queria fazer essa mudança. Então o time foi imperfeito, porque agora fica parecendo que é uma coisa só do governo Lula. É do governo Lula também, abre espaço para o Mercadante, abre espaço para outras indicações, como do senador João Paulo Prats na Petrobras, que também trabalhou na campanha do PT, então entraria aí nesse argumento também, porque a quarentena, que é o que eles mudaram de 3 anos, vamos querendo mudar, né? De 3 anos para 30 dias, tem essas regras. Não pode ter participado de direção de partido político, não pode ter participado de campanha eleitoral. No caso do Mercadante, ele é presidente da Fundação Perseu Abramo. Foi instituída pelo PT, mas ela é completamente independente. Ele participou da campanha do Lula, mas não com vínculo. O que ele diz é que é só intelectual, contribuição intelectual. Sem salário, sem aquela nada. coisa toda, Então, né? esses são os argumentos dele. Então, sim, se o PT, principalmente naquela formação, né, para abranger todos os partidos que fizeram para a coalizão ampla, que todo mundo fala, mas também não é só isso. A gente vai ver, por exemplo, que a autora do projeto é do PP, muito ligada ao Lira, ao Centrão. Quem foi relator também é uma outra mulher também ligada ao Lira, inclusive muito próxima do Lira, e foi ela que incluiu no projeto essa mudança para mexer na quarentena. Então, beneficia ele todo mundo. E é uma coisa que essa lei, quando foi aprovada lá ainda no governo Temer, acabou prejudicando um pouco os partidos que integram esse bloco que a gente chama de centrão, né? Porque aí as lideranças partidárias não tiveram como ficar indicando aliados para ocupar ali, nem que seja o segundo escalão das estatais, né? Agora, com essa mudança, a brecha vai abrir aí a porteira, digamos, né? O centrão com certeza vai querer fazer indicados aí já para o início do próximo governo, né? Em nome da governabilidade, como eles gostam de fazer, sim, é isso sim. mesmo. É muito bom ter essas estatais para indicar. E o Centrão tem muita indicação política. Então, quando essa porteira foi fechada, os prejudicou muito. Agora volta com o argumento de que esse projeto de lei seria para beneficiar políticos de cidades pequenas, que às vezes ocupam cargos de direção, de diretório pequenininho, ali sem representatividade, e acabam sendo proibidos de assumir esses outros cargos, mas não é isso. Enfim. A gente tem também uma outra questão hoje no dia importante, Marina, falando sobre o STF, que retomou aí o julgamento sobre o orçamento secreto, dizendo até que ponto a lei pode ir e deixando obscura aí para onde que vai o dinheiro, em que obra vai ser investida, quem é o parlamentar que está recebendo tal verba. Enfim, o Supremo está discutindo todas essas questões hoje. O Supremo tem hoje e amanhã, são as 2 últimas sessões de julgamento ainda nesse ano.
Hoje a gente espera que a ministra Rosa Weber, que ela conclua o voto dela, pelo menos, ou hoje ou amanhã, mas a expectativa era que seja hoje mesmo. Mas a gente provavelmente não vai ter uma decisão ainda este ano. Ela já começou a ler o voto dela e ela reforça o que ela já tinha dito no ano passado, quando ela tomou outras decisões, dizendo que não há transparência, dizendo que o poder fica concentrado em poucas pessoas, e esses argumentos nessa linha. No ano passado, ela chegou a suspender o orçamento secreto. E aí colocou outras medidas para tentar a transparência, mas o que o Congresso fez foi criar um mecanismo do tal do usuário externo que não trouxe transparência nenhuma. Na verdade, ficava escondendo quem era o padrinho mesmo político daquele dinheiro, para onde, e sem saber para onde ir. A gente sabia muito de última hora, não tinha detalhes. Então, tudo indica que ela vai seguir mais ou menos essa mesma linha. E isso pode ter uma maioria ali no STF, né? Sim, a expectativa é que sim, mas voto a gente precisa esperar, vamos ver os argumentos. Lembrando que esse julgamento do STF está influenciando ali um monte de coisa. A indicação dos ministérios, a votação da PEC da transição, porque a gente já esperava, você mesmo disse que essa votação fosse até o dia 16, mas com esse julgamento a previsão já é terça-feira que vem. Então, tudo está influenciando, tudo está ligado. Lembrando que no orçamento do ano que vem são 19 bilhões de reais para o orçamento secreto. É muito dinheiro. E tem um plus aí nessa história, que hoje, pouco antes do início do julgamento, o Congresso, né, Câmara e Senado, o Congresso enviou para o STF um ofício falando de um projeto de resolução que eles apresentaram para poder dar mais transparência ao orçamento secreto. Algumas mudanças. E o que a ministra Rosa Weber diz é que esse ofício não muda em nada o julgamento. Ele só comprova que do jeito que está hoje não está certo, não é bom, é impróprio. Algumas pessoas também acreditam que pode haver aí um pedido de vista durante esse julgamento de algum ministro e acabar destrancando a pauta lá no Congresso Nacional e aí o Congresso decidir por ele mesmo como que vai aprovar essa PEC da transição. Mas para que esse pedido de vista aconteça, tem que esperar a conclusão do primeiro voto, que é da ministra Rosa Weber, né? Que deve acontecer hoje ou amanhã. É muito apertada. A decisão esse ano realmente a gente não vai ter. Bom para o governo Lula, né? Se for manter o que ele dizia durante a campanha, que ele era contra o orçamento secreto, é que o STF dissesse que é inconstitucional, pronto, acabou. Mas também, será que o STF vai querer esse ônus, esse conflito agora com o Congresso? Será que ele não vai dar só uma modulada, mudar algumas regras, mas permitir? Vamos ver em que direção que vai. Marina Schettino, editora de Política de O Tempo. Muito obrigado, Marina. Eu que agradeço, Léo. Obrigada, meu caro, e boa tarde para todo mundo que está ouvindo a gente. Ótima tarde, obrigado aqui pela sua análise hoje.